Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o teu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Queridos irmãos, graça e paz a todos vocês, boa noite, que Deus continue abençoando todos. Estamos agora dando início, pelo menos da minha parte, início a esta live, a esta transmissão, do qual Deus colocou no coração do nosso pastor Luciano, que é para falar sobre a oração dos reis. Ontem, nosso pastor Jackson já deu início a essa série de meditações, falando sobre a oração do rei Davi, que está lá escrita no Salmo 51. E hoje, para a glória de Deus, nós vamos juntos estarmos meditando também sobre a oração de um determinado rei, que daqui a pouco nós vamos saber qual é. Mas antes vamos orar ao Senhor, que Deus nos dê uma noite tranquila, de paz. Apesar de eu não estar falando com vocês da noite, estou à tarde, mas tenho certeza que vocês estão assistindo, pelo menos no horário qual foi combinado, 20 horas. Todos vocês aí, em nome de Jesus, divulguem o link da igreja aí, para que nós possamos acompanhar juntos, em nome de Jesus, amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Deus, obrigado, Pai, pelo teu povo que está diante da tua presença, Deus, buscando mais a tua face, se alimentando mais de ti, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que durante esses dias que estamos acompanhando essa série de estudos, essa série de observação da tua palavra em relação às orações dos reis, do qual eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco, Deus, durante esses dias. Eu te peço, Pai, desperta o teu povo a estar cada vez mais querendo saber de ti, Deus, querendo alimentar mais dos teus preceitos, das tuas leis e aprendendo, Deus, com os acertos e os erros dos outros, para que nós possamos crescer e melhorarmos como pessoas, como cristãos, para a honra e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje nós vamos estar meditando sobre uma oração feita pelo rei Manassés, tá? Eu lembro que já preguei sobre o rei Manassés, sua história, seus feitos, mas hoje nós vamos meditar sobre a oração que foi feita por ele, tá? Nós sabemos, entendemos muito bem que oração é o ato de falarmos com Deus através de súplicas, através de petições, através de intercessões, também de lamentos, conversamos com Deus. E a oração é algo que nós cristãos temos que entender que são dois pilares fundamentais da nossa fé cristã. Um deles é a leitura da palavra de Deus e o outro é a oração. Um não pode estar solta um do outro, não pode estar distante. O crente que quer andar na presença de Deus, ele tem que andar com essas duas coisas juntas, tanto lendo a palavra de Deus, crescendo no conhecimento, como tendo intimidade com Deus, orando, entendendo que o Senhor Deus é aquele que escuta nossas orações. O Senhor Jesus, ele mesmo falou que temos que pedir. O apóstolo Paulo sustenta isso dizendo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós temos que orar sem cessar. Então temos que ter a oração na nossa vida, sem abrir mão de que existe aí um grande mistério
em relação à questão da oração, né? Que mistério é esse? É de que Deus, ele não vai mudar os seus princípios, não vai mudar os seus propósitos, não vai mudar os seus desígnios, aquilo que ele planejou, dependente da minha oração ou da sua. A oração, ela vai nos ajudar a entender quais são os planos de Deus. É por isso que muitas vezes nós oramos e a resposta não vem daquilo que nós queremos, porque a resposta, ela vem do Senhor. E aí nós temos o exemplo de Jesus, por exemplo, que lá no jardim de Getsemane orou para que Deus passasse dele o cálice, e graças a nosso bom Deus não foi passado, né? Nós também vemos Paulo orando, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho da carne, e Deus disse: olha, a minha graça te basta. Então é importante entendermos isso em relação à oração, que não é o fato de orarmos e querermos aquilo que Deus vai nos dar. Deus tem lá seus planos, que às vezes são ocultos da gente, porém, outras vezes, sim, aquilo que pedimos está de acordo com o plano de Deus, e Deus não tem problema nenhum em nos conceder, mas precisamos entender isso em relação à oração, tá? De que a oração, ela deve ser algo sempre na nossa vida, porém entendendo que sempre será feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela não muda, porque Deus, ele é imutável, tá? E hoje nós vamos, como eu falei, abra sua Bíblia, peço a você que em nome de Jesus, que esteja nos acompanhando, tanto a mim, como o pastor Jacques, como o pastor Marcondes, esteja sempre com a Bíblia perto de você, para que nós possamos estar abrindo, folheando, e hoje nós vamos estar meditando no que está escrito lá em 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 33, abra aí 2 Crônicas, capítulo 33, vem falando sobre o reinado do rei Manassés, amém? Abra aí, em nome de Jesus. Manassés, ele foi rei logo em seguida que o seu pai Ezequias, ele faleceu. Ezequias, a Bíblia diz que ele foi um rei que andou segundo o coração, ou segundo o costume do seu pai Davi. E entre os reis, depois de Davi, podemos dizer que Ezequias foi um daqueles que mais andou na presença de Deus, que ele tinha prazer em estar na presença de Deus, diferente dos reis que estavam lá dos reis anteriores que estavam lá no Reino do Norte, no Reino de Israel, que foram destruídos pela Síria. Em Judá tivemos muitos dos reis que serviram ao Senhor, mas a Bíblia fala com grande destaque do rei Ezequias. Porém, mesmo o rei Ezequias, ele tendo esse destaque como um bom rei, como um grande servo do Senhor, o seu filho Manassés, ele não seguiu os passos do seu pai, ele não andou segundo os ensinamentos sobre o costume que o seu pai Ezequias andava. E aí a gente vê logo no capítulo 33, que Manassés, ele começou a governar quando ele tinha 12 anos de idade, e ele passou 55 anos governando sobre o povo de Judá. E aí, infelizmente, o relato bíblico que nós temos sobre Manassés é que ele fazia aquilo que desagradava ao Senhor. E Manassés, ele tem uma postura, irmãos, que é fácil de observarmos quando lemos o texto sagrado, que parece que ele fazia algo para querer desafiar a Deus, porque tudo aquilo que não era para ele fazer, ele fez. E aí, se nós acompanharmos a leitura aí do verso 33, nós vamos ver algumas coisas que Ezequias fez. Por exemplo, ele edificou os altos, no caso, em locais altos ou montanhas, ele prestava culto a outros deuses, ou então fazia torres de adoração a outros deuses. Ezequias também levantou altares aos Balaíns, levantou postes ídolos, adoravam os exércitos dos céus, no caso eles saíam idolatrando anjos, querubins e outros mais seres celestiais, edificaram altares dentro da casa do Senhor. Olha, que terrível, ele foi muito blasfemo, foi muito infeliz, quando ele fazia algo desse tipo, onde Deus disse, e era conhecido dele, acredito que ele sabia disso, de que dentro da casa do Senhor era a habitação do Senhor, e aí ele pegou e edificou altares de outros deuses dentro da casa do Senhor. Ele também queimou seus filhos como ofertas,
adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromante, isso quer dizer culto aos mortos, era feiticeiro ou consultava os feiticeiros, colocou imagens e esculturas dentro da casa do Senhor. Ele não só pecou, não só fez essas abominações que são terríveis, mas ele também levou todo o povo de Judá a pecar junto com ele, fazendo coisas horríveis, coisas detestáveis, das quais o Senhor Deus não aprovava de maneira nenhuma, de que o Senhor Deus ele não se agradava daquilo que fez o rei Manassés. O rei Manassés, ele ouviu a palavra de Deus. No verso 10 está dizendo que a palavra de Deus veio a ele. A maioria dos comentaristas bíblicos diz que foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou na época do seu pai Ezequias e também profetizou na época do próprio rei Manassés. E a tradição judaica diz que o rei Manassés, ao ouvir as palavras do profeta Isaías, falando sobre o mal que ele estava falando contra o Senhor, falando contra o mal que ele estava levando a nação de Deus a pecar contra Deus, a Bíblia diz, a tradição judaica diz que ele mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Olha quão terrível era esse rei Manassés. Era um dos mais terríveis reis, ou o mais terrível rei que houve diante de toda essa parte da monarquia do povo de Deus. E existem alguns comentaristas bíblicos que afirmam que, se fôssemos fazer uma lista dos piores homens que já viveu nesta terra, com certeza o rei Manassés, ele estava lá em um dos topos da lista, tá? De tão terrível que era esse rei Manassés, independente do ponto de vista que você olhasse, como alguém que fosse religioso, como alguém que fosse monarca, como um ser humano em si, porque o fato dele mandar matar algumas de suas crianças só para prestar culto a algum Deus, isso aí já é terrível da parte de qualquer ser humano, né? Então ele ouviu o decreto de Deus. Deus mandou o profeta Isaías para o repreender, para o corrigir, e ele não aceitou. E aí Deus fez com que viesse sobre ele um castigo tremendo, um castigo terrível, onde Deus suscitou ou instigou a Síria a capturá-lo. E aí, sendo capturado, isso está lá no verso 11, sendo capturado, ele foi levado até a Síria por ganchos. Há quem diga que alguns ganchos foram nos braços, outros na boca, mas enfim, a Síria levou ele como forma de castigo dada por Deus, e aí ele sofreu muito, e levou sorte, né? Porque normalmente quando um monarca ele era preso por outro exército inimigo, podia acontecer como normalmente aconteceu lá com o rei de Judá, quando foi preso pela Babilônia, que Nabucodonosor mandou arrancar os 2 olhos, ou então o rei era morto, mas foi do agrado de Deus que ele permanecesse vivo. Sofreu muito, mas não tiraram-lhe a vida. E aí lá no verso 12, diz que ele se angustiou muito, se angustiou e humilhou-se. E aí normalmente a gente vê isso como resultado daqueles que decidem afrontar o grande Deus. E o Manassés, ele foi este camarada que fez isso sem medida. Ele foi de encontro a Deus, parecia que estava travando ou querendo travar uma luta contra Deus, e nós sabemos que todo aquele que se levanta contra Deus só tem um resultado, que é perder, que é cair. E aí nós aprendemos isso aí com o rei Ezequias. E o rei Ezequias, lá no verso 13, diz que ele orou a Deus e obteve respostas. Ele orou a Deus, ao Deus de graça, a Deus misericordioso, que com certeza se diferencia muito de mim, de você, que quando nós escutamos, nós que amamos a Deus, nós que amamos a presença de Deus, a santidade de Deus, quando nós vemos alguém fazer algo desse tipo, bate logo a indignação, uma tristeza, um sentimento de revolta, e aí Deus, com a sua graça e misericórdia, ele perdoou o rei Manassés e deu-lhe uma nova chance, depois que ele se humilhou, se angustiou, ele obteve resposta do Senhor. E aí eu já quero deixar
um aviso importantíssimo para você. Como eu falei no começo, é importante que nós venhamos ter uma vida de oração, mas não quer dizer que Deus vá nos responder, ainda que Ele nos faça entender aquilo que nós estamos passando, Ele nos faça entender a necessidade de vivermos aquilo, mas nem sempre Ele vai responder. E, em sua grande maioria, nem sempre a sua resposta é aquela resposta que nós queremos, né? Às vezes nós estamos loucos para receber um sim e Deus diz não. Às vezes queremos um não e Deus diz sim. Por isso a importância de estarmos sempre na presença do Senhor, para aprendermos com Ele e entendermos a sua vontade. E aí nós só adquirimos em comunhão com o Senhor, em oração e na leitura da sua santa palavra. Às vezes Deus fica calado, não diz nem sim nem não, que o silêncio dele também, dependendo de como você veja, já é uma resposta, não é? Às vezes o silêncio de Deus, ele nos diz muita coisa. Então vamos aprender sobre as respostas que Deus nos dá quando nós ficamos aflitos e angustiados, amém? E neste momento de pandemia, sossegue seu coração em nome de Jesus, confie em Deus, não esquecendo que o mais ou tudo Ele fará para a honra e glória do seu santo nome. E aí temos algumas lições que eu quero passar para vocês, quero que nós meditamos essa noite, algumas lições, algumas coisas que nós aprendemos com a oração do rei Manassés, desde que o propósito maior é esse. O que é que nós aprendemos com a oração dos reis? E é isso que consiste todo essa transmissão que nós vamos fazer. Eu, pastor Jackson e pastor Marcondes, a ideia maior é aprendermos, tirarmos lição. Claro que nós vamos ouvir falar, vamos meditar sobre o contexto histórico, geográfico, político, social, que isso faz parte da interpretação bíblica, mas o objetivo maior é esse, é aprendermos com esses reis para melhorarmos diante de Deus, para ensinarmos aos outros, ou também para nós não cairmos no mesmo erro que eles cometeram, amém? Então vamos ver algumas lições tiradas dessa oração do rei Manassés. Primeiro, que está lá no verso 13, depois de ter passado por toda a dificuldade, depois de ter sido capturado pela Síria, o texto diz que, quando angustiado, ele se humilhou diante de Deus. Ele sabia que existia um Deus todo-poderoso, mesmo fazendo tudo aquilo que ele fazia, mesmo parecendo que ele estava querendo provocar esse Deus, mas ele sabia que só existia um que poderia resolver seu problema. E aí ele não buscou a ajuda de ninguém, adorava tantas coisas, fazia tantos sacrifícios, tanta bobagem, mas na hora que o negócio apertou, na hora que ele ficou angustiado, o que foi que ele fez? Entregou-se, derramou-se, angustiou-se na presença do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E aí nós já aprendemos o seguinte, de que no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de aflição, não adianta correr para nenhum outro lugar. O local ideal, ou o melhor local que nós precisamos estar, como diz nosso pastor Marcondes, é no centro da vontade de Deus. Corra para os pés do Senhor, porque com certeza ali, assim como o rei Manassés, nós teremos de fato respostas, teremos consolo e teremos graça de Deus sobre nossa vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que está lá no verso 13, é quando angustiado ele humilhou-se diante do Senhor, ele orou diante deste Deus maravilhoso, que tudo pode, tudo faz e tudo continuará fazendo para a honra e para a glória do seu santo nome, tá? A segunda coisa que eu aprendo com a oração do rei Manassés é que não há pecado que Deus não venha perdoar. Não existe pecado do qual Deus não venha perdoar. Claro, diante de um coração humilde, diante de um coração quebrantado, diante de um coração arrependido, não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. E aí nós podemos ver isso claramente na vida do rei Manassés. Irmãos, durante esse tempo que estou me aprofundando mais em conhecer a história do povo de Deus, eu acredito que o momento, fora este, de mais
maior blasfêmia ou de maior falta de respeito do que isso que Manassés fez com o templo de Deus, só foi feito lá no período do interbíblico, onde sacrificaram porcos dentro do altar do Senhor, dentro do templo do Senhor, e aí melaram o templo do Senhor todo com sangue de porcos, e aí foi uma grande afronta contra Deus. Tirando esta, acredito que isso que Manassés fez foi a pior coisa que já fizeram querendo afrontar a Deus. Ele colocou ídolos dentro do templo do Senhor, colocou imagens e esculturas lá dentro da divisão do Santo do Santo, dentro do templo do Senhor. E aí ele afrontou de maneira muito grande nosso Deus. Ele sacrificou crianças, assassino. Que maldade terrível no coração deste homem, mas mesmo assim ele alcançou o perdão do Senhor. Mesmo assim, Deus usou de misericórdia para com ele. Por quê? Porque ele humilhou-se de maneira sincera diante do Senhor. E aí essa sinceridade de coração não tem como ter dúvida, porque aquele que sonda a intenção do coração de cada um de nós, foi ele que liberou perdão para Manassés. Não foi um outro homem que liberou, por algum motivo, por alguma chantagem, ou para querer algum ganho. Foi o próprio Deus que disse: este está perdoado. Então, com isso, nós aprendemos que não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Isso só depende de um coração quebrantado diante de Deus e um sentimento de humilhação, entendendo que só o Senhor é Deus, assim como fez o Manassés, tá? Uma terceira coisa que nós aprendemos com a oração do rei Manassés é que não há problema que ele não resolva. Olha o tamanho do problema que estava o rei Manassés. Estava preso em um povo inimigo, que é o povo da Síria. Ele estava cativo. Normalmente, isso acaba em morte, como eu já falei para vocês. Olha o tamanho da bronca que estava Manassés. Mas, depois que ele caiu na graça de Deus, depois que ele foi agraciado por Deus, Deus resolveu o seu problema. Deus o socorreu. Deus livrou deste mal, desta grande emaranhado que ele estava. Saiu de lá, da Síria, foi restituído o reino, voltou a ser rei sobre Judá. Deus, ele pode fazer todas as coisas, independente de quem seja o inimigo, independente de quem seja o nosso inimigo. O nosso Deus, ele é super extra poderoso para resolver nossos problemas. E se Deus resolveu o problema de Manassés, se Deus no passado já lhe ajudou em muitas e muitas coisas, imagina o que é que Deus não pode ainda continuar fazendo por você. Então, em nome de Jesus, confie em Deus, confie nesse Deus Todo-Poderoso, porque não existe problema para Ele do qual Ele não possa resolver. Uma pausazinha aqui para beber uma aguinha, para molhar a garganta. Não há problema que Ele não resolva. Verso 13. Uma outra coisa que eu também aprendo com Manassés, com a sua oração, também está no verso 13, é que nós não podemos deixar de dar glória a Deus. Manassés, depois dele passar por todo esse processo, depois dele ser livre das mãos da Síria, o texto bíblico não diz que ele foi agradecer lá nos postes ídolos, não foi agradecer lá as imagens que estavam no templo, ele não foi agradecer ao exército do céu do qual ele adorava, ele não foi agradecer e nem não colocou a responsabilidade dele ser livre daquele problema a nenhum feiticeiro, a ninguém que consultava os mortos. Ele não precisou queimar mais ninguém como sacrifício para agradecer por aquilo que ele tinha passado, não. Ele exclusivamente deu glórias ao Senhor. O verso 13 diz o seguinte: e fez voltar o Senhor Manassés para Israel, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés agora estava convicto de que não adiantava estar lutando contra esse Deus e de que toda honra, toda glória, todo louvor
deve ser dada exclusivamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que livra o seu povo, ao Deus que cuida do seu povo e ao Deus perdoador. Então, esta outra lição eu aprendo com Manassés. Nós não podemos, depois de alcançarmos a graça de Deus, dar a glória para ninguém. Como diz o Senhor lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha honra e a minha glória a outro eu não darei. Amém? Então, em nome de Jesus, coloque isto também no seu coração, que nós possamos aprender isso desta oração de Manassés, entendendo também que ele não tomou para si próprio a glória, viu? Que às vezes nós estamos precisando de algo da parte do Senhor, né? Deus me dá isso, Deus me ajuda a conquistar aquilo, e depois qual é a nossa conversa? Fui eu quem fiz, foi a minha inteligência, foi a minha força, eu tive sorte. Que sorte que nada, meu irmão. Nós que somos crentes, nós não dependemos de sorte, nós dependemos exclusivamente de Deus, porque é Ele que faz todas as coisas na nossa vida, tá? Porque dele e por Ele e para Ele deve ser todas as coisas para todos sempre, amém. Aprendemos também de Manassés, nesta sua oração, uma outra coisa, de que deve haver mudança de vida. Manassés, ele viveu uma vida completamente contrária daquilo que era a vontade de Deus, mas agora Deus usou de misericórdia, Deus o livrou do mal, Deus o abençoou, Deus restituiu aquilo que ele tinha. Ele entendeu que deveria glorificar a Deus, mas também deveria fazer uma coisa, que era mudar de vida. E aí nós vamos ver isso no verso 14 ao verso 16, ele faz desmanchando tudo aquilo que ele fazia no passado. Lembrando que uma certa vez, Jesus curou um deficiente, um aleijado, lá no tanque de Betesda. Isso está escrito lá em misericórdia, lá em João 5,14, e Jesus disse uma coisa para aquele homem: olhe, você já está curado, mas não peques mais, para que não venha lhe suceder coisa pior. Se Manassés, depois de ter passado por tudo que passou, tivesse voltado às suas velhas práticas, com certeza que a mão de Deus ia cair bem mais pesada sobre a sua vida. E aí nós precisamos aprender com Manassés. Ao invés dele voltar aos velhos hábitos, a fazer aquilo que ele fazia antes, foi o contrário, ele saiu destruindo tudo. É como se estivesse dizendo agora: eu pertenço ao Senhor. Aquilo que eu fiz no passado morreu, aquilo que eu fiz antigamente ficou para trás, e essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Lembrando de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor lhe tirou, quem éramos e quem somos agora, e nós não podemos voltar a fazer aquilo que fazíamos antes. Nós temos que viver de novidades de vida, cada dia melhorando mais, cada dia se aperfeiçoando mais, cada dia procurando viver mais a santidade do Senhor. É isso que eu aprendo com Manassés. E aí o verso 14 diz o seguinte, eu vou ler esse texto. Depois disto, depois de tudo aquilo que Manassés viveu, depois que ele reconheceu que o Senhor é Deus, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofeu, e o levantou muito alto. Também pôs os chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Depois daquilo que Deus fez na sua vida, mudança de vida é essencial. Ah, não, mas eu só vou um pouquinho. Não existe esse negócio de pouquinho, irmãos. Trago para vocês um testemunho meu, de quando eu me converti, eu andava com um grupo de pessoas boas, muitos deles familiares, só que quando eu me afastei, eu entendi que eu tinha que radicalmente sair de perto,
Eu tinha que radicalmente passar por uma mudança de hábitos, mudança de vida, porque às vezes quando a gente não faz isso, ou nós vivemos naquele cai e levanta, porque costumávamos fazer coisas erradas que fazíamos antes, ou então nós vamos ser sempre aqueles crentes medíocres, aquele crente que vive capengando para lá e para cá, vai mas não vai, porque é como aquele crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Então precisamos tomar essa atitude que tomou o rei Manassés. O Senhor é o Deus na tua vida, amém, viva para o Senhor. Aquilo que você fazia antes não existe mais, não interessa mais, não deve ter mais efeito nenhum na sua vida. Aprenda com Manassés, viva a transformação de vida. É uma curva, você ia para um lado e não entra nem para a esquerda nem para a direita, você volta completamente. Não caia nesse negócio, não, mas é só um pouquinho, é só uma vez, você acabará sendo influenciado, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Manassés pegou tudo aquilo e jogou para fora da cidade, longe, muito longe dele, porque o negócio dele agora é dizer, não só a ele, mas aquele povo que um dia ele corrompeu, que o Senhor é o Deus de Israel, e que o Senhor, nosso Deus, aplique isso aí nos nossos corações, aplique esta grande mensagem da oração do rei Manassés. Tenho certeza que durante esse período nós vamos ser bastante abençoados, porque grandes experiências viveram esses homens de Deus, esses homens que Deus colocou ou Deus permitiu para reinar o seu povo, e passaram por vários momentos de tribulação, vários momentos de transtorno, vários momentos de luta com Deus, de luta com inimigos. Então, em nome de Jesus, acompanhe, praticamente não será todos os dias, mas na segunda, na terça, na quinta e na sexta, nós vamos estar fazendo uma transmissão, fazendo um estudo ou uma meditação sobre as orações dos reis que reinaram sobre o povo de Deus, amém? Eu gostaria de concluir o seguinte: a história da vida de Manassés, ela se parece muito com a minha e a sua vida. A grande diferença é a intensidade das coisas mais que ele fez e que nós fizemos, mas assim como ele fez, nós precisamos entender uma coisa, que existe um Deus todo-poderoso que está olhando para todos nós, existe um Deus todo-poderoso que está o tempo todo observando nossa vida, observando aquilo que nós fazemos, observando o nosso comportamento, e que é de extrema necessidade que nós venhamos a estar humilhados nos pés deste Deus abençoado, deste Deus abençoador e gracioso, e que em nome de Jesus nós possamos viver sempre em novidade de vida, buscando aquilo que é da vontade de Deus, orando sempre, buscando sempre ao Senhor, lendo sua palavra, até o dia que o Senhor voltará para levar sua igreja, amém? Que o Senhor Deus continue abençoando vocês, lhe dê uma noite de paz tranquila, uma noite de sono maravilhoso na presença de Deus. Logo mais teremos a transmissão do pastor Luciano com a série Lamentos, ou Lamentações, Lamentos, o lamento, né? Amém, amém. Então será uma bênção em nome de Jesus. Acompanhe também a série do pastor Luciano, que tem sido uma bênção para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar neste momento, para que Deus continue abençoando todos nós e nos dando da sua graça maravilhosa. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pela sua maravilhosa graça. Obrigado, Deus, pelo teu amor maravilhoso derramado sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por mais esse ensinamento. Obrigado, Deus, por meditarmos na vida do rei Manassés, este rei que tem muito a nos ensinar, porque ele mostra a tua graça, Deus. Ele mostra o teu amor imerecedor pelo homem. Ó Deus, te agradecemos, Pai. Te peço em nome de Jesus, dá uma noite tranquila a cada irmão, Deus, que em nome de Jesus essa pandemia passe, vá embora, para que nós voltamos a ter nosso dia a dia tranquilo, como nós tínhamos antes, trabalhando, indo para a escola, ou em nome de Jesus nós possamos viver de maneira tranquila, sem precisarmos de restrição. Ó Deus, continua conosco, continua com a tua igreja, é isso que eu te peço, te agradecendo, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, irmãos, vão na paz,
ou fiquem na paz esperando até o pastor Luciano chegar às 22 horas, em nome de Jesus. Amém?